Olá pessoal, meu nome é Alisson, moro em Nice, no sul da França, e se você ainda não conhece o canal, eu sugiro que você assista o vídeo de apresentação que eu vou deixar em algum lugar por aqui, para você entender um pouco mais como eu vim parar aqui. E no vídeo de hoje, eu vou responder perguntas que me fizeram lá no Instagram, logo que eu vim morar aqui na França. Então eu deixei uma caixinha aberta de perguntas, as pessoas responderam várias coisas, e esse foi um fato que me fez, né, iniciar o canal, porque responder essas perguntas no Instagram é muito ruim. Eu já tentei no meu outro intercâmbio, eu deixei uma caixinha de perguntas, respondi elas lá no Instagram, mas foi muito difícil porque tem pouco tempo e tal, então acho que aqui no canal no YouTube eu consigo responder todas com muita calma e vocês conseguem entender realmente as respostas. Então, bora pro vídeo de hoje. A primeira pergunta foi feita por um amigo meu que gosta de futebol. Pretende visitar o estádio do Nice? Não sabia que tinha um time famoso aqui. Vou deixar aqui uma foto do estádio, eu dei uma olhada na internet, realmente era bem bonito. Ele fica numa outra parte da cidade, um pouco mais afastada. Então pretendo ir lá talvez um dia que eu for na Primark ou na Leroy Merlin. Então, quando eu passar por lá, eu vi que é meio perto, assim, dessa região. Então, quando eu passar por lá, acho que pararia lá na frente pra tirar uma foto, talvez. Mas aqui na Europa eu sei que tem vários times famosos e eu nunca parei pra tirar foto no estádio de nenhum. Futebol não é muito minha praia, né? Vocês podem ver. A segunda pergunta foi: qual a principal diferença entre Nice e Gravataí, que era a cidade que eu morava no Rio Grande do Sul, lá no Brasil? Eu pensei em três, que eu acho que vão de encontro com várias cidades do Brasil. Então, não importa onde você mora no Brasil, você vai se identificar talvez com alguma. A primeira é praia, né? Que é muito melhor morar na praia. A segunda é que eles valorizam os espaços abertos, né? Aqui em Nice, eles transformaram um grande estacionamento que tinha na região central da cidade em um parque, né? Que é um parque que eu mostro direto nos meus stories, que chama, se não me engano, de La Coulevette. Então, o estacionamento ficou subterrâneo em toda aquela região e eles valorizaram muito a parte, né, de cima. E ficou muito legal. Eu acho que essa valorização de parques e ambientes abertos é realmente muito legal, uma coisa que eu gosto bastante aqui. E o terceiro ponto é o transporte público, né? Ele é barato, prático, vai para todos os lugares, seguro, então eu acho muito bom. Então, não importa a cidade que você mora no Brasil, com um desses três pontos você vai se identificar. A próxima pergunta é: como foi para alugar o apartamento que eu estou morando hoje? Não foi fácil, tá? Alugar apartamento na França não é tranquilo, ainda mais para estrangeiro, porque se você não fala francês, você tem que alugar num site que vai falar inglês, não são todos os sites que falam inglês são mais caros. Então eu pesquisei bastante e depois, né, mas daqui a algumas semanas eu vou lançar um vídeo explicando como foi todo o processo. Mas só para adiantar, eu aluguei pelo site Morning Croissant. É o site que eu achei por aí, né, em outras indicações, mas não tinham muitas recomendações dizendo se era seguro ou não, tá bom? Então, eu fui bastante na sorte e deu tudo certo. Então eu aluguei o apartamento por esse site, mas aluguei com um locador profissional. Lá tem dois tipos, né? Você pode alugar ou com um locador, uma pessoa que está alugando seu apartamento, ou você pode alugar de uma empresa, né? Eu aluguei de uma empresa porque eu imaginei que o processo seria mais fácil, né? Depois, como está sendo a experiência de sair do país de origem para um totalmente novo? Incrível. Realmente incrível. E como é que está a saudade da família e dos amigos? Gente, o mundo digital, ele ajuda a matar a saudade, não tem como negar. Ai, mas não é a mesma coisa, mas é muito próximo sim, sabe? Eu consigo matar a saudade dos meus amigos direto, assim, conversando com eles sempre, mantendo contato no Instagram, postando coisas toda hora. Muitas pessoas já me disseram: nossa, quando tu morava aqui, parece que eu não te sentia tão perto, sabe? Porque eu não postava tanta coisa, não tinha muito o que postar, né, na minha rotina. Então aqui eu consigo postar mais, as pessoas se sentem até mais próximas de mim. Uma outra amiga minha pediu pra mim explicar o processo pra tirar o visto. Também vai ter que ser um vídeo separado. Foi uma confusão, mas deu certo. Mas só pra, né, explicar, eu tô aqui na França pelo visto férias-trabalho, né? Ele é um visto que você pode tirar até os seus 30, 31 anos, tá bom? E você tem que tirar ele presencialmente em algum dos consulados
franceses no Brasil, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília ou Recife. Você tem que ver em qual estado, em qual desses estados que o seu estado é atendido. No caso, Rio Grande do Sul, que era onde eu morava, o atendimento é só em São Paulo, porém eu tive alguns problemas em São Paulo e acabei tendo que fazer no Rio de Janeiro. Então você tem que ver aí onde que é o consulado do seu estado. E assim, não foi fácil, é um visto que pelo menos no Rio de Janeiro não tinha entrevista, né? Você só leva todos os documentos e eles dizem, né? Volta daqui, né? Tantos dias para pegar o resultado. Me mandaram por e-mail e você vai lá e pega o resultado depois. A próxima pergunta foi como eu pesquisei as passagens para vir para cá. Então, quem me acompanhou no Instagram sabe que o meu visto saiu, né, meio em cima da hora pro embarque e eu só podia comprar passagem depois do visto, né? Então, eu acabei pagando um preço bem alto, dói até hoje aqui. E eu pesquisei Google Flights, Decolar, tudo, Max Milhas, falei com um monte de gente que vendia milha, e assim, ó, não deu pra comprar com milhas, tipo, ninguém tava conseguindo um preço bom, então eu acabei comprando no site da própria companhia, deu uma confusão toda lá com a KLM, no fim a gente conseguiu resolver, mas demorou um tempinho, sabe, foi bem traumático a minha vinda pra cá. Conto pra vocês também em outro vídeo, foi muita coisa. Também essa mesma amiga perguntou, e a acomodação, foi fácil de achar? Como eu soube que o site era confiável? Então, como eu falei, né, sites que falam inglês aqui na França são mais caros, porque eles sabem que estão alugando para pessoas de fora. Eu já ouvi isso em muitos vídeos de americano, e realmente é verdade. E site que fala em português, assim, então nem existe, né, gente? Então, e como eu soube que o site era confiável, tarô. Perguntei no tarô, gente. Não tinha como saber, não tinha informação na internet, não tinha amigos que tinham locado por esse site. Tentei falar com um monte de gente, mas ninguém sabia, então perguntei no tarô e apareceu que era, e realmente era. Impressão que eu tive dos franceses até agora. A primeira impressão foi muito boa, tá? Quando eu peguei o avião pra vir de Amsterdã pra cá, tinham vários franceses, todos eram absurdamente educados. Era uma educação assim que eu nunca vi na minha vida. E quando eu cheguei no aeroporto, eu fui na FENAC, direto no free shop, comprar um carregador, porque eu vendi o que eu tinha no Brasil, achando que aqui na França a entrada era diferente, ia comprar um outro aqui, e cheguei aqui, era igual. Então, fui direto comprar um, ali no aeroporto mesmo, o atendente conversou um monte comigo, foi super bacana, mesmo o inglês dele não sendo tão bom, ele se esforçou para falar comigo, então tive uma ótima primeira impressão, e no dia a dia, assim, eu achei todo mundo educado, assim, ninguém me faltou com respeito em nenhuma situação, então tem sido bem tranquilo. Agora a próxima pergunta é, quando eu pensei em sair do Brasil, quais foram os critérios adotados para a escolha do país que eu iria? Então, como eu falei no vídeo de apresentação, eu já tinha pensado em um monte de país, e daí tava meio perdido assim das ideias dos países, e foi assim, por eliminação. Qual o país que eu consigo ir, ficar mais tempo com menos dinheiro, sendo nômade digital? Tem também para Portugal o visto de nômade digital, porém ele sairia mais caro. A comprovação financeira em Portugal seriam de 12 salários mínimos. E para esse visto eu comprovei 3.000 euros, o que é muito menos, então acabou sendo mais tranquilo. Então foi eliminação, né? País mais barato na Europa para passar passar mais tempo possível foi a França. Depois me perguntaram como é a cidade em relação à segurança pública. Então, eu tava preocupado porque todas as vezes que eu pesquisava sobre esse bairro que eu achei o apartamento, falava assim, não é muito seguro, os bairros na volta do trem não são tão seguros. E da minha janela dá pra ver o trem. Então, eu tava com medo, assim. E o que eu vou dizer pra vocês? Eu procuro não andar, tipo assim, muito tarde da noite na rua, assim como eu não fazia no Brasil, tipo assim, sei lá, meia-noite tô andando na rua. Não faço isso. Tem gente que adora fazer isso na Europa. Eu não fiz nem em Londres, nem em Dublin, sabe? Sei lá, eu acho que em qualquer lugar você pode ser assaltado. E eu acho que quando você é assaltado fora do seu país, é tudo muito mais difícil. Sabe? Se roubam meu celular, se roubam meu passaporte, sabe? Maior confusão, trocar as contas de banco que estão no celular. Contatar o Itamaraty para falar do passaporte. Não tem consulado aqui em Nice, tem consulado só em Paris ou em Milão. Então, talvez eu tenha que ir até esses lugares para solicitar um novo passaporte.
Então, e sem acesso às minhas contas bancárias enquanto isso. Então, assim, vamos se prevenir, né, gente? Mas, assim, ó, bem tranquilo o bairro. Já andei de noite na rua, obviamente, umas pouquíssimas vezes, né, tento evitar. E, no geral, assim, a diferença desse bairro para os outros é que os outros têm vida noturna. Tem restaurante aberto de noite e tal. E esse aqui não tem tanto, tá? Depois me perguntaram como são os franceses em relação ao inglês. Então, eu sei algumas frases em francês, tipo, decorei as saudações e tal, pra ser educado. E eu também sempre pergunto, né? Vous parlez anglais? Né? Você fala inglês? Às vezes não. Quando eles não falam, eu escrevo no tradutor e mostro assim pra eles. Você pode ler aqui. Aí eles leem e tá tudo certo. Mas assim, ninguém nunca me faltou com respeito, mas eu sempre chego, né? Bonjour, monsieur, bonjour, madame, vous parlez anglais? Ou se é uma frase curtinha, assim, que eu sei que eu vou conseguir falar e entender a resposta, eu decoro e falo umas 10 vezes e consigo. Uma outra pessoa me perguntou, você posta os valores em euro e como é em reais? Então, nessa época que eu tô aqui, o euro tá valendo em torno de 5,30 reais, mais ou menos. Então dá para converter aí. Só um exemplo, né? De alimentação, eu me programo para gastar de 160 a 180 euros por mês. Vezes 5,30. Não sei quanto é que dá, mas vocês podem calcular. E qual a maior dificuldade por enquanto por aí? Eu acho que às vezes sair na rua e falar inglês. Desculpa, e falar francês numa situação que eu preciso achar alguma coisa e tal, ou entender. Porque quando a gente é mais velho, a gente perde aquela espontaneidade da criança, sabe? Que sai e erra sem medo. A gente tem medo de errar, sim, vamos falar a verdade. Também me perguntaram se o pessoal é educado. Olha, até o momento, todo mundo foi muito educado. Também me perguntaram sobre o transporte público. Como eu falei, é bom e barato, né? Você pode comprar um ticket só por 1,50 euros, ou 10 tickets por 10 euros, então dá 1 euro cada. Ou no caso de quem mora aqui, você pode comprar um bilhete mensal ou anual. Para a minha idade, que é de 18 a 25 anos, ele custa 20 euros mensais ou 121 euros anuais. É um preço ótimo. Mas depois que passa dos 25 anos, aumenta bastante. O anual vai para 300 euros, se eu não me engano. Mas ainda vale a pena, porque você não anda só dentro de Nice, né? Você vai para cidades do lado, dá para ir até a fronteira com a Itália, com ônibus que funciona no cartão. Então, dá para ir para bastante lugar. Também me perguntaram o preço das bebidas alcoólicas. Já fui no mercado, já mostrei então os preços dos vinhos. Tem vinho, tipo assim, de 2 a 10 euros, espumante de 5 a 15 euros, champanhe, o original, né? Até uns 30 euros. Não é caro no mercado, nos restaurantes também, tipo, drink 10, 15 euros, no happy hour uns 5 euros. Garrafa de vinho de 20 a 25 euros em restaurante, de espumante também. Na beira da praia, uns drinks de 10 a 15 euros. Assim, não é tão caro quanto Dublin. Dublin é absurdamente caro, bebida alcoólica. Absurdo, absurdo. Fora que tem várias restrições, né? Lá pediu a minha identidade toda vez pra beber e aqui não. Também me perguntaram como tá sendo a experiência de viver um sonho. Incrível, mas pra falar a verdade, como eu falei no outro vídeo, nunca foi uma coisa assim que eu sonhei pra sempre. Tipo assim, nossa, eu quero morar fora. Acordei e quero morar fora todos os dias. Não era essa a minha realidade, sabe? E quando eu decidi me mudar, eu botei que essa era a minha meta. Mas eu não tive tempo de criar expectativa, porque eu decidi em junho. E hoje é dia 9 de outubro, e já faz quase um mês que eu tô aqui. E desde o dia que eu saí do Rio Grande do Sul no dia 9 de agosto, 2 meses atrás. Então, não tive tempo de criar tanta expectativa, assim, mas tá sendo incrível. Então, pessoal, essa foi a parte 1 do vídeo de respondendo perguntas. Pelo visto, eu vou ter que dividir em 2 partes, porque falta muita pergunta para responder ainda. E eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com algum amigo que talvez vocês achem interessante. E não esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Lá no Instagram vocês vão acompanhar as coisas em tempo real, né? Tudo que eu estou fazendo aqui no YouTube às vezes vai demorar um pouquinho, porque agora no início eu tenho que postar vários vídeos, né? Para explicar todo o processo para estar aqui. Então, também comentem aí qualquer ideia de vídeo que vocês tiverem. Obrigado, até mais!